Fala pessoal, esse é mais um Base Podcast, episódio 13. Roda a vinheta. Sim, cara, falando ainda sobre aquilo que a gente estava conversando, né? E a gente estava falando um pouco sobre a questão do medo hoje, né? Como as pessoas encaram essa coisa do medo. E quando a gente fala de medo, a gente pode abranger várias temáticas assim, na verdade, né? Hoje, logicamente, tem uma que fala mais alto assim, nos dias de hoje, é essa coisa das síndromes e das crises que existem, né? Mas hoje em dia as pessoas parece que estão mais tomadas pelo medo assim da coisa, e em todos os sentidos. Pensando sobre isso, me lembrei muito sobre essa questão, até de questão religiosa mesmo, que as pessoas muitas vezes estão envolvidas ou inseridas em contextos, muitas vezes não entendem nenhum porquê eles estão ali. Muitas vezes é por causa do medo de alguma coisa. Sim. Falando dessa coisa do religioso, né? É o medo de ir para o inferno, é o medo do pecado, é o medo do castigo, de uma série de fatores, né? Que as pessoas acabam absorvendo de uma forma tão forte assim, e isso fala isso é tão preocupante às vezes, que acaba a gente deixando de perceber qual é o propósito daquilo ali, sabe? Sim. E na vida não é diferente, cara, porque, um exemplo, as pessoas às vezes se submetem a algumas coisas no trabalho por medo de perder o emprego. Isso. Se submetem no meio da família, né? Às vezes a esposa se submete a algumas situações com medo do término do casamento, às vezes porque tem filho, às vezes porque não tem uma independência financeira, e fica naquela coisa de, poxa, mas se isso aqui acabar, o que é que eu vou fazer, né? Uma série de fatores que as pessoas estão envoltas ali. Se a gente parar para ver direitinho, é curioso, né? A coisa por exemplo, das crises, né? Porque que a gente mais vê hoje são artistas que têm crise de ansiedade, síndrome do pânico, crises existenciais, sabe? E é interessante isso, porque às vezes a gente olha pro cara e a gente às vezes busca uma perfeição naquela pessoa, né? Acha que existe uma felicidade tão grande pelo fato deles estarem em uma posição diferente da nossa. Sim. Né? Eles estão ali na televisão, eles estão na mídia, eles estão ali, sei lá, ganhando dinheiro, eles estão mais no íntimo, né? Aquelas pessoas que lutaram tanto para chegar onde elas queriam, elas não são tão felizes quanto a gente acha que elas são. Uhum. Tudo isso talvez por causa de algum medo, algum trauma, algo que tome conta delas e acabe impedindo que essas pessoas possam até evoluir mais e ser pessoas até melhores, né? A gente estava conversando naquele dia com o Almir, e uma coisa muito que ele falou, ele batia muito nessa coisa da evolução, né? Sim. Essa coisa de crescimento, de evolução, de estar aqui por um propósito, de estar aqui por uma causa, de fazer a coisa certa no momento certo, né? E isso é bacana, velho, quando a gente entende que existe um propósito de fato, e que a gente tem que entender que o nosso medo, ele não pode parar aquilo que é o nosso propósito, né? Você citou o Almir, né? Eu queria até agradecer aí mais uma vez a presença, né, na nossa estreia, né, do Base Podcast Convida. A gente tem um cara do nível da grandeza, né, de Almir Rush, né? Não só o artista, que a gente já conhece, que é um cara que, enfim, dispensa apresentações, mas o ser humano, né? O Almir Rush, né? O Almir, né? A pessoa física, né? Almir Rush, cara de uma... Assim, eu aprendi muito, né? Ali eu absorvi muita coisa que realmente me faz ter um sentido. Uhum. E hoje em dia eu tô trazendo pra mim, né? Uhum. De vida. E a gente, só voltando pro tema da gente, a gente vive num tempo, né? Como um todo, de
muita apreensão, de muito, Estabilidade. posso dizer, terrorismo, né? Institucional, emocional também, né? Que é o campo que a gente está aqui falando hoje, que as pessoas elas vivem dentro de redomas, né? As pessoas hoje elas têm medo de uma série de fatores, né? Você tem medo da violência em si, né? Você não pode sentar numa calçada que chega um carinha que quer levar seu celular, Exato. enfim, quer fazer alguma coisa aqui, né? E psicológico, né? Como você falou agora, né? A pessoa que tem um medo de se desempregar. Você está no trabalho, hoje em dia a gente vive numa realidade de mais de 15 milhões de desempregados. Então quem tem seu emprego quer ao máximo, né, o que pode para manter nele. Então acaba se sujeitando a algumas situações que, enfim, né, beiram até a humilhação, né? E em casa em si, né, o convívio com a família e tal, as pressões psicológicas, como você citou também, né, fazem que as pessoas criem esses traumas, né, na cabeça. Essa questão de você ter medo de decepcionar, você ter medo enfim, de ferir alguém, né? Então tudo isso que antigamente se tratava como isso é frescura. Isso não é nada demais. Mimimi, né? E a gente vê casos e mais casos acontecendo aí, né? Enfim, no mundo afora, de pessoas, como você falou, artistas, né? Enfim, que ali na rede social tá ali o maior sorriso do mundo, né? Aquela foto, né? Mas por dentro a pessoa tá angustiada, a pessoa tá cheio de complexo, cheio de traumas, cheio de dogmas, enfim, coisas que não estão levando a um estado de felicidade, um estado de realmente de plenitude. Sim. Né? Um fato clássico era Raul Seixas. Raul Seixas tem músicas que você ouve de Raul Seixas que ele está se retratando ali nas canções, né? Tem até uma música que é bem conhecida, Metrô 743, linha 743. Desculpa, Ouro de Tolo. Escuta essa música. Cara, se você ouvir, ela é meio angustiante, até, pelo menos eu falo por mim. Uhum. E você vê, ele diz ali que alcançou tão fácil o que queria, mas chegou num ponto que ele olhou assim, e agora? O que é que vem disso? E isso na cabeça dele causou, vamos dizer assim, uma angústia, né? Então, assim, muita gente vive assim, né? Muita gente sofre disso, né? Muita gente passa por isso. E essas pessoas a gente tem que sentar, ouvir, conversar, né? Para tentar ajudar de alguma forma, né? Não deixar soltas no mundo que, né, infelizmente muita gente toma uma atitude precipitada, né, acaba tirando a própria vida, enfim. Isso. A gente está num tempo de tanta instabilidade. Assim, a gente fala financeiramente falando, tudo aí mais caro, desemprego, pandemia, uma série de fatores que as pessoas hoje elas refletem mais, sabe, sobre algumas situações, né? As pessoas hoje pensam mais a respeito de coisas que há uns anos atrás não existia esse cuidado todo. Como, por exemplo, essa preocupação pela saúde, essa preocupação pela parte financeira, hoje de ter um fundo de reserva quando se pode, né? A pandemia veio aí e jogou isso na cara da gente muitas vezes. Justamente. Tipo, quem não tinha uma reserva, quem não tinha falando das pessoas que ficaram desempregadas. Quando a coisa apertou, empreendedores, empresas, tudo isso, cara, essas pessoas hoje estão desesperadas porque perderam grande parte do que tinham e
também perderam a perspectiva de quando elas poderão voltar a ter o que tinham. Justamente. Você viu o próprio Almir falando, né? Ele falando que fazendo lives, né? Para poder tentar ajudar os músicos, né? Tentar ajudar pessoas, enfim, tentar chegar nas pessoas que estavam precisando de ouvir alguma coisa que realmente motivasse, uma palavra realmente, a palavra de Deus, né? Muita gente se esquece, muita gente esqueceu de Deus, né? É como você falou, a pandemia ela veio para jogar muita coisa na cara da gente, fazer a gente realmente repensar as nossas atitudes. E aí que tá, a gente tem que ter uma mente muito forte. A gente tem que... Os medos, eles ficaram mais evidentes, né? Sim. Por exemplo, eu tenho muito medo, velho. Pra você ter ideia, hoje, assim, eu já tive muito medo de me decepcionar com as pessoas. Mas eu entendo que, assim, entendi ao longo do tempo que isso é muito difícil de controlar. Eu não tenho como controlar isso. Na verdade, é duas certezas que a gente sempre vai ter, né? Que a gente vai decepcionar muita gente. Justamente. E a gente vai se decepcionar com muita gente. Então, assim, eu tinha muito medo de chegar e, você tá entendendo, assim, magoar alguém. Sim. Mas muitas vezes acontecia de quê? De eu me sentir magoado com algumas atitudes que eu achava assim, pô, eu fiz tanto para que essas situações não acontecessem, né? De minha parte para as pessoas, mas as pessoas não pensam no contrário. Pô, não vou fazer isso para não magoar o cara. E já aconteceu muito, velho, de magoar com muita gente, enfim. Mas hoje em dia eu entendo que, com a cabeça que eu tenho hoje em dia, graças a Deus, eu entendo que isso é inerente, não tem como eu controlar isso. Você está entendendo? Sim. Então, enfim, hoje eu consigo mais aceitar essa situação. Mas eu tenho muito medo de muitas coisas ainda. Pô, eu tenho medo de, sei lá, ser injusto com alguém. Eu tenho medo da injustiça em si, né? A gente vê tantos casos aí acontecendo aí no Brasil afora de pessoas que são acusadas de coisas que não tem nada a ver. Ali a pessoa não estava nem ali e tal, aí de repente alguém num acesso, sei lá, de loucura tal, aí a pessoa vai injustamente vai para uma cadeia, sei lá. Eu tenho muito medo disso acontecer, principalmente porque sou preto. E aqui no Brasil a gente sabe que acontece muito isso. A gente sabe muito, né? A probabilidade disso acontecer com um preto é bem maior, né? Então eu tenho alguns medos ainda que eu não consegui superar, né, na minha vida, né? Algumas coisas com o tempo o meu coração foi mais abrandado, né? Né? Teve situações do passado mesmo de pessoas que eu tinha muita mágoa, né? Que realmente eu me sentia muito, assim, muito chateado com essas pessoas e não queria assim, não é nenhum tipo de relação, de troca de ideia e tal, mas não queria aquela pessoa perto de mim. Hoje em dia eu consigo perdoar, eu consigo aceitar, já foi, bola pra frente, vamos viver, vamos procurar evoluir, né? Como o Almir Rush falou. Mas eu tenho alguns medos, velho, e são coisas que ainda me pegam muito ainda. E é muito complicado você lidar com isso, né? Tem coisas que realmente ainda me chateiam muito. Entendi. Mas aí a gente vai vivendo, velho, vai tocando a bola pra frente. Eu acho que um dos medos que eu sempre tive foi de perder pessoas. E só que é uma coisa que é muito natural da vida, sabe? Justo. E com o tempo eu fui aprendendo, assim, fui entendendo que em certos momentos da vida essas coisas vão acontecer. Sim. E quando eu falo perder, eu não estou falando nem de morte em si, sabe? Eu sei. Mas eu falo no sentido de separação, realmente de distanciamento, de perder ligação com as pessoas.
Eu sempre tive essa coisa de, pô, caramba, eu sempre gostei muito, sempre fui um cara, acho que muito agregador, assim, nesse sentido de gostar de estar junto, eu sou aquele tipo assim, quando eu gosto, eu gosto. Eu sei. Sabe? E quando eu gosto, pô, eu quero estar perto das pessoas que eu gosto. Sabe? Mas quando a vida, às vezes a vida prega essas peças com a gente, assim, de que acabar afastando as pessoas, algumas pessoas da gente, e isso me causa um certo medo, assim, sabe? Mas são coisas que a gente tem que entender que naturalmente vão acontecer. A gente cresce, né? A gente cresce e a gente começa a se envolver com tanta coisa que naturalmente a gente se separa das pessoas, não porque a gente quer se separar, mas é porque o rumo que as coisas vão tomando para elas e pra gente é diferente. É diferente. São caminhos opostos. Exato. Às vezes até próximos. Acontece até de ficar próximo, mas são caminhos ali que cada um vão seguindo na vida. Isso. É normal, é normal. Assim, na época de escola, quando a gente tava, acho que não foi no último dia, a gente tava num bar, lá perto ali do Santo Dumont. Aí eu me lembro disso até hoje. É uma coisa que me marcou, isso faz 20 anos. Esse ano faz 20 anos que isso aconteceu. Uhum. A gente tava reunido para tirar uma foto, se eu não me engano. Foi, para tirar uma foto. Aí alguém falou, não me lembro agora quem foi que falou, fez, essa foto aqui vai ser uma de várias, muitas fotos, a gente vai estar sempre reunido, a gente vai estar sempre junto. Aí Fábio falou e fez, cara, não vai rolar não. Isso não vai rolar não, tenho certeza. Porque a vida, ela vai, por ela mesma, vai se encaminhar de cada um seguir seu rumo. Sim. E isso a gente tem que aceitar. E foi dito e feito. E tá entendendo? Quando a pessoa fala isso, aí para as pessoas que cara pessimista, né? Cara, mas aquilo ali foi uma coisa, Luga, que eu não me chateei. Não, mas assim, mas para muita gente para esse cara mesmo que falou isso, podia soar como, mesmo esse cara tá bom, tu não quer estar perto da gente, tu diz, né? Eu sei. Mas aquilo ali, depois até eu me lembro que eu tava saindo, na rua, indo em direção para a parada de ônibus, aí tava eu e Karina, aí eu comecei a chorar, do nada, comecei a chorar mesmo, chorar. Aí Karina, calma, pô, tem calma, mas era o reflexo daquela frase na minha cabeça, e era uma realidade que eu tinha que aceitar. Sim. Porque eu sempre tava ali com aquela galera, é que nem como eu saí de casa, eu sempre tava com vocês, tava nosso núcleo, que é o primeiro núcleo, né? E a vida são vários núcleos que a gente vai construindo ao longo da vida. Você tem seu núcleo com a família de Bel, você tem sua casa, que é seu núcleo, mas antes de tudo isso, a gente teve o nosso núcleo, a gente teve a nossa família. Isso. Nosso pai, nossa mãe, nós dois. Os cachorros. Em casa, os cachorros, passarinhos, enfim. Tá entendendo? Então, assim, são núcleos que começam e terminam. A galera lá da loja que eu trabalhei, pô, da época da Canon, galera fantástica. Pessoal, gente boa. Teve início, teve fim. Foi, pô, eu balancei assim, pô, porque eu gostava daquela galera. Uma galera massa. Mas eu entendi que era um fim de um ciclo. Encerrou, bola pra frente. Começou normal. Outro, né? Em seguida, né? Você, quando saiu lá da Electra, início de um outro ciclo, né? Em outro lugar, enfim, hoje em dia na empresa que você trabalha. Então, assim, são ciclos que a gente vai vivendo, núcleos que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E cada fim de ciclo e início de outro, a gente vai se amadurecendo. A gente vai perdendo um pouco esse medo de perder as coisas, né? A gente perde o convívio, a gente se fala, a galera lá a gente se fala, manda mensagem. E aí, como é que tá? Tal, beleza, tal, manda uma piada, tal, aí fica aquela risadagem e tal. É uma maneira a gente se vê. Hoje em dia o WhatsApp tá aí pra juntar. Pra tentar ajudar. Mesmo a distância, mas tá aí, né? Então, assim, é isso, velho. Nós somos vários ciclos ao mesmo tempo ali, tentando continuar, iniciar um, terminar o outro, e a gente vai. E esse medo de perder é natural. Eu senti muito isso quando o pai morreu. Eu não vou mentir a você, não. E ainda hoje, eu ainda sinto muito. Mas eu sentia mais. Ainda sinto muito mesmo.
Em algumas datas realmente é muito pesado. Isso. Mas é aquela coisa do tempo e... Curando, né? É. Eu sinto muito também, eu ia citar isso também, porque, assim, eu lembro que quando aconteceu dele falecer, a ficha demorou bastante para cair, né? Entendo. E eu lembro que teve um dia que eu tava sozinho, assim, velho, parece que parece que foi o dia que tudo culminou para isso, assim, que a ficha foi lá, pum. Aí eu comecei a chorar e tal, e comecei a entender, assim, que de fato ali houve uma separação ali, de fato, sabe? E não é fácil de superar isso, não, sabe? Não é, porque eu volta e meia, assim, é muito difícil você não lembrar, principalmente da pessoa dele, por ser como ele era, né? E tem muita coisa que me lembra, pô. Muita coisa do que um exemplo. Tem músicas que eu escuto que eu lembro dele. Tem datas. Pronto, a coisa da de gravar no dia 22 ali foi muito louco, velho. Porque ali foi. Eu passei o dia... Eu lembro que quando ele me confirmou, quando o Almir disse assim, pronto, dia 22 tá, beleza. E era aniversário da filha dele. Era. Também, né? Que eu depois até parei assim pra pensar, eu disse, caramba, velho, o cara Isso. veio, né? Confirmou, porque ele podia ter dito, não, vamos amanhã. Uhum. No caso, na segunda ele podia, não, vamos fazer na terça. Isso. Mas ele não, ele foi um cara rochedo mesmo. Ele fez mais cedo, né, o da filha. Aham. E é um fato que, porra, eu achei sensacional isso aí. Aí eu, caramba, casou de ser na mesma data, assim, tá ligado? E eu fiquei muito, durante o dia eu fiquei muito pensativo em relação a isso, sabe? Tanto é que, por muitos anos, assim, eu depois da morte dele, quando era aniversário, dia dos pais, essas coisas, eu ia lá, postava uma coisa assim, e não é que é porque não é questão de frieza, não sei o quê, porque, cara, isso me detona, velho, demais, eu sei. sabe? Eu sei. E eu via assim, pô, beleza, eu postava lá e eu dizia, caramba, velho, mas tipo, ele não tá aqui, velho, pra ver isso. Pra ver, entendeu? Justo. E isso me acabava comigo, eu disse, mesmo sobre uma coisa, não vou mais postar. Isso não vai mudar nada do que eu sinto. Justo. E eu lembro que eu sempre tive muito medo de perder as pessoas mais próximas de mim, assim. Eu lembro que quando o vô mesmo faleceu, eu lembro que eu estava dormindo no dia. E quando mãe veio me dizer, antes, quando ela veio me dizer, eu já na hora eu veio aquele negócio em mim. Aquele pressentimento, né? Quando ela foi falar, eu fui lá e disse, vou falecer, né? Na hora eu peguei aquela coisa assim. Era como se fosse meio que pra me preparar, assim, pra perda mesmo, sabe? Eu sei. Pra que aquilo não fosse tão dolorido assim pra mim. Porque, meu irmão, esse é um dos medos, assim, essa coisa da perda, assim, pra mim sempre foi uma coisa muito, muito doída. Mas a gente sabe que hoje as pessoas elas têm medo às vezes de coisas muito menos importantes, sabe? E deixam de tomar atitudes às vezes por causa de coisas também tão bobas. Porque, meu irmão, nos dias de hoje tem coisas que não se devem mais ser aceitas, sabe? Sim. Então o cara tá no trabalho, beleza, eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu emprego, tal, aquela coisa, desemprego, tal, beleza. Mas tem coisas que a gente não pode mais se submeter. Isso. Tem coisas que a gente não pode ter mais medo de ir de encontro. Porque, meu irmão, a gente tem princípios e valores. E essas coisas, sabe, quando a gente se submete a essas pequenas coisas que a gente acaba rompendo nossos princípios e nossos valores. A gente acaba se corrompendo. Exato. Que isso é seu. É como eu posso dizer? É como se fosse uma assinatura sua. Exato. Os meus princípios, os meus valores estão aqui na mesa. É isso aqui que vai me nortear na minha vida, né? E a partir do momento que você
rasga, vamos dizer, risca uma coisa daquela por um determinado fator ou alguma causa, porra, meio que entra um bug na tua cabeça ali. E fica, pô, mas eu achava isso e acabei fazendo, por que eu aceitei isso? Isso. Tá entendendo? É complicado, velho, é complicado. É como você falou, e como o Almir falou lá, em uma coisa que eu me lembrei agora, né? Quanto vale a tua liberdade? Isso. Né? É assim, teve uma empresa que eu trabalhei que, assim, as pessoas, elas meio que... A empresa, ela não demitia. Chegava e disse, não vou demitir não. Se quiser, se demita. Uhum. Os diretores diziam assim mesmo, assim, não tinha alisado não. Uhum. Quer sair, peça demissão. Eu não vou demitir ninguém não. É assim. E assim, muita gente às vezes fazia o quê? Começava a pintar e bordar. Sim. Você tá entendendo? Então, assim, claro, não foi comigo a situação. Mas eu achei uma situação que foi, assim, arretada da pessoa. Da parte da pessoa. Porque ela chegou, a empresa pegou numa das reuniões que aconteceram, né? Num determinado lugar, enfim. Quem trabalhou nesse tempo aí, acho que no tempo que eu trabalhei lá, sabe. Essa pessoa no meio da reunião levantou, de tanto ouvir essa coisa, porque isso é meio que um assédio moral, uhum. né? Você está ameaçando ali os funcionários. A pessoa levantou e fez, pronto, então a partir de hoje eu não sou mais funcionário daqui. Estou pedindo demissão. Não, mas não é assim, não. Eu não aceito isso. Esse tipo de tratamento aqui eu não aceito não. Porque eu sou uma pessoa que não falto. Eu sou uma pessoa que cumpro com as minhas metas. Eu sou uma pessoa que sou pontual. Eu sou uma pessoa que tenho vários... como é que chama? Pessoas que abonam, né, no caso, uhum. A conduta dela dentro de onde ela passa. Dessa pessoa passava, enfim, não sei. Enfim, na época ela chegou e disse, eu não aceito isso. Eu não quero isso pra mim não. Eu não aceito. Então me demitam agora. Eu olhei assim pra... Na época eu olhei assim, meu irmão, velho, que doido, doideira, né? velho. Que doideira. Mas sabe lá, velho, o que é que aquela pessoa já passou? Exato. O que é que essa pessoa já se submeteu? Eu não vou julgar, velho. Exato. Não vou julgar. Depois é que você vai, né, pensando, avaliando, né? Você toma isso, porra, é retado. Aí depois veio essa frase de Almir, uhum. né? Que deu eu disse, porra, quanto vale a tua liberdade? Isso. Então acho que foi um grito de liberdade pra ela, pra essa pessoa. Chegou e falou assim, não aceito, eu me demito agora. E assim, peitou mesmo. Uhum. E foi de uma... Eu não vou, claro, logicamente não vou dizer o nome da empresa. Mas é uma companhia que, enfim, é gigante. Uhum. No Brasil, né? Ela é gigantesca, essa companhia. Mas enfim, eu achei isso espetacular da parte dela. Depois de muito tempo, até essa pessoa já estava trabalhando em outro lugar do mesmo segmento. E essa pessoa chegou e fez, bicho, aqui onde eu tô, 1000 vezes melhor, velho. Uhum. 1000 vezes melhor. O tratamento é outro. Existe uma coisa chamada, nas empresas hoje em dia, acho que só vi isso em uma empresa só, uhum. Até agora, das empresas que eu trabalhei. Chamada capital humano, valorização do capital humano. Uhum. E isso, essa pessoa falou, né, na época, eu fiz, bicho, aqui as pessoas são valorizadas. Existe uma valorização de quem realmente veste a farda. Uhum. E vai para o ponto de venda. Velho, aí é por isso que eu digo a você, eu não aceitei aquela situação para mim. Por isso que eu pedi demissão. Não pode não. Cara, já passei por isso, velho. Trabalhando na empresa que aconteceu uma situação foi tão chata a situação, uhum. que eu parei e disse assim, meu irmão, eu lembro que eu cheguei pro meu coordenador e tá, eu liguei pra ele e disse assim, bicho, não é o seguinte, tô fazendo minha carta aqui, vou embora, velho, não fico mais aqui não. Ele, não, calma, cara, não é assim, tal, eu disse, bicho, não fico assim, não fico. Aí acima dele tinha uma que a gente chamava de chefe de produto. Uhum.
Ela ligou pra mim e tal, pra entender o que aconteceu. Eu disse, pô, aconteceu uma situação assim, 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 assim. Meu irmão, eu não sou palhaço. Não tô aqui pra fazer graça pra ninguém. Justo. Então, assim, se a solução para o meu problema é eu ter que sair daqui, eu vou sair. Aí isso gerou um burburinho tão grande que chegou na pessoa que causou tudo isso. Aí fizeram uma reunião e tal, e eu lembro que na reunião eu tava lá assim, calado, todo mundo falando. E uma coisa que eu sempre assim, falando de trabalho, véio, sempre fico chateado assim, que nas costas todo mundo fala tudo que pensa. Isso. Mas na hora de falar o que não acontece. Não diz, sabe por quê? Sabe por quê? Não diz porque ficam esperando alguém falar em nome dela. Porque aquela pessoa ali vai ser o boi de piranha. Aí que acontece? Você tá entendendo? Vai ser a pessoa que... eu não vou falar não, deixa a fulano se lascar sozinho. Aí o que aconteceu nesse dia? Todo mundo ficou falando lá e o cara lá soltando altas indiretas assim. Pro outro lado. Altas indiretas, não, porque aconteceu uma situação assim, 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 tal. Falou e ninguém falou nada. Eu tô ligado. Aí eu peguei, quando ele terminou de falar, eu disse, já que estão falando de mim, agora eu vou falar. Qual é a nossa situação de trabalho? E agora eu vou falar de mim, mas todo mundo aqui se encaixa nisso. A gente trabalha assim, a gente trabalha tanto horário, a gente trabalha dessa forma, a gente faz isso, a gente faz aquilo, a gente sei o quê. Aí comecei a falar, pontuar. A gente faz isso que não era pra gente fazer. A gente tem o que a gente quer pra gente fazer, a gente não consegue fazer porque a gente faz coisas que não era pra fazer. Acaba acumulando funções, né? E eu sou cobrado por uma coisa que eu tenho obrigação de fazer e que eu não consigo fazer porque me coloco pra fazer coisas que não era pra fazer. Justamente, é desvio de função. Aí comecei a falar, pá. Aí eu tinha uma pessoa na sala que eu não sabia quem era, e essa pessoa era do jurídico. Aí a pessoa lá ouvindo, né, tal. E quando terminou, aí uma outra pessoa foi lá e falou, não, realmente, tá difícil, para lá. E foi começando, a galera começou a falar e endossando o que eu tava falando ali, né? Justo. E tal, beleza. Quando acabou a reunião, aí, não, vamos reavaliar as coisas aí, papá, beleza. A gente foi embora, tal. Quando foi no outro dia, isso foi acho que numa terça-feira. Quando foi na quarta-feira, aí eu tô na loja, chega essa pessoa do jurídico lá. Ela senta comigo e fala assim, Gustavo, eu tava lá na reunião, talvez você não me conheça, eu sou fulano, sou diretor do jurídico, pá. A gente desconhecia essa situação de vocês. Mas nunca, certas situações nunca chegam na cabeça. Isso. Nas pessoas que tem que chegar. As pessoas sempre seguram aqui embaixo. Aí o cara falou, né? Eu vim aqui para entender como é. Eu vou passar o dia aqui com você e eu quero entender como é. Eu quero que você me diga como é a rotina de vocês. Rotina. Aí eu escrachei, né, velho? Só, pronto, eu tô aqui, ó. Aí a gente conversando, daqui a pouco tocou reunião, não sei o que, tal hora. Aí, cobrança no telefone. Aí eu botei no Viva Voz, ele escutando a forma da cobrança. Eu acho que eu sei qual é a empresa. Aí a forma da cobrança. Eu sei qual é a empresa. Aí depois eu desliguei, aí pronto, chegou um pessoal para fazer um trabalho, um serviço lá no caixa. Eu fui no caixa, não sei o que. Daqui a pouco eu fui para não sei o que, receber não sei, mercadoria, receber não sei o que. Tá, comecei girando. O cara parou, olhou para mim e falou assim: cara, não pode ser assim não. Não pode ser porque a empresa tem aí eu nem sabia disso. Ele disse que um dos pilares da empresa lá tem uma questão lá que era a questão de qualidade de vida. Sim. Não sei o que, eu disse, cara, a gente tem tudo aqui. Menos isso, né? Meu irmão, a gente tem tudo. Menos isso aqui. Eu gosto de trabalhar aqui, mas a situação da gente é essa aqui. E você viu que naquele dia a galera não teve coragem de falar, né? Mas, meu irmão, já tava na merda já tava decidida a pedir. Eu sei. O que é um peito pra quem tá todo cagado. Meu irmão, como diz, né? aí, beleza, o cara foi, aí quando foi, aí pronto. Aí o cara, com o jurídico, entre aspas, ele não responde ao pessoal do comercial, ele responde à diretoria executiva, né? Aí conversaram lá, tudo e pronto. Foi um santo remédio, meu irmão, porque aí passaram pra gente
o que a gente deveria fazer de fato. Quais são as atribuições, né? Começou a dividir as funções. Quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, não sei o que, ponto. Aí, meu irmão, foi... Eu lembro que a galera ligava pra mim e dizia, meu irmão, massa demais, não sei o que, tem que falar mesmo, não sei o que. Mas por que você não falou? Exato. Porque você não falou, você tem que esperar a mim falar. Teve mesmo que porque esperar assim, falar. do jeito que deu certo, mas podia ter dado errado. Justo. Podia ter, eu ter ficado e sendo, sei lá, passando por algum tipo de represália ali. Eu passei numa situação numa empresa em que eu tinha sido convocado para ir numa audiência, para ser testemunha. Uhum. Eu tava lá na loja, tal, de repente ligou do RH, ó, dá uma passadinha aqui. Eu, beleza. Mas era próximo, fui andando, tal, cheguei lá no prédio e tal. Aí a pessoa pegou e disse, olha, vê só, eu vou precisar de tu para ir tal dia no fórum tal, para ser testemunha da empresa. Aí eu ia assim, eu fiz, é obrigatório ir? Ele disse, não. Eu não vou não. Não, mas você tem que ir. Disse, é obrigatório ir? Aí eu fiz, não. Eu disse, eu não vou, eu não quero ir. Não, mas você tem que ver, você tem que não sei o que tal, é a empresa, papapá. Eu falei, bicho, eu não quero ir. Exato. Eu tenho que ir. Não, então eu não vou. Se você disser que eu tenho que ir, eu vou. Agora, se você Não disser é pra mim que é opcional, eu não vou. Mas não é obrigatório. Uhum. Você tá entendendo? Aí tentou me convencer. Não, porque eu sei o que. Aí começou a tentar envolver a minha permanência lá, vamos dizer, nessa situação. Sim. Ou nas situações que viriam mais pra frente. Aí eu disse, bicho, olha, eu não vou. Eu tô dizendo a você, essa é a minha palavra final. Eu não vou. Chame outra pessoa. Eu não vou. Não. Desse momento em diante, eu comecei a sofrer represálias. De repente me mudaram de polo. Eu era de um polo, fui para outro. Uhum. Aí no outro dia, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Meu polo era Prazeres e me botavam para o Plaza, Casa Forte. Uhum. Pô, quem é daqui sabe, né? Que não é perto. Prazeres pro Plaza. Isso é só não tô dizendo qual era. É um exemplo. Eram coisas assim absurdas. Botava de um lado, botava do outro, tal. Pra me forçar o quê? A pedir demissão. Sim. Até que chegou um momento que eu não abri, não arregacei, eu estava fazendo meu trabalho normalmente, me chamaram e me demitiram. Sem motivo aparente. Eu só perguntei, qual o motivo? Porque bater meta eu bato. Eu sou um cara pontual, chego nos PDVs, graças a Deus. Nunca tive problema de ser expulso de loja e tal. Tinha neguinho que pintava e bordava e era como se fosse o rei. Uhum. Tá entendendo? Como são 2 pesos e 2 medidas. Aí, não, porque a direção optou por fazer uma redução e tal. Uma conversa mole. Uhum. Que até então só tinha sido eu demitido. Uhum. O restante todo mundo ficou. Quer dizer, foi uma represália. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, é complicado, pô. Complicado. É você lidar com algumas situações. Mas é isso que eu disse. Aí tem empregados que se submetem a certas coisas porque tem medo disso. Olha, um exemplo. Quando eu trabalhava na outra empresa, aí volta e meia tu me chamava para ser preposto. Eu sei. Representante. Aí, isso. Aí eu ia, né? Preposto não tem nada demais, eu ia. Na verdade, eu ia porque preposto não falava. Uhum. Ele só tava, era a figura representativa da empresa. Eu vou porque preposto não fala. Uhum. Um certo dia, eles cometeram o erro de me chamar para ser testemunha. Eita. Chegou um e-mail dizendo que eu tinha que ir tal dia, tal lugar. Beleza, eu fui. Quando eu cheguei lá, aí tinha 2 advogados da empresa. Aí eles fizeram, vamos ali fora pra gente fazer a instrução. Aí uma instrução, beleza. Foi lá pra fora. Quando chegou lá fora, aí eles... Olha, eles estão alegando isso, isso e isso. O que você vai dizer? Você vai dizer isso, isso, isso. Aí eu fiz... As orientações, né? Aí eu fiz, vê só. Eu vou dizer a verdade. Ele, não, mas isso é verdade. Isso não é verdade. Não, é a sua verdade. Isso não é verdade. É a sua verdade. Aí o outro advogado estava assim. A verdade mesmo é... Aí o outro advogado olhou para mim e falou assim, então qual é a verdade? Aí eu disse, agora eu vou falar.
a gente trabalha X horário, trabalha nessas condições, trabalha dessa forma, acontece isso. Se você quiser que eu participe, eu vou participar. Agora, se o juiz me perguntar, eu vou dizer a verdade. Aí eles olharam um pro outro assim e fez, rapidinho. Aí ele fez assim, rapidinho, deixa a gente conversar aqui. Aí eu entrei, sentei de novo. Daqui a 10 minutinhos eles, Gustavo, quando cheguei lá ele fez, obrigado aí, mas você não vai precisar participar não. Eu tá. Peguei minhas coisas e fui embora. Outra situação também foi volta e meia, quando me colocam um testemunha, velho, assim, eu não abro mão da verdade, velho. Claro. Não abro mão da verdade. Então assim, meu irmão, se a empresa achar que não é interessante para ela ter uma pessoa que fala a verdade, é um problema da empresa. Entendeu? Mas eu não vou me queimar. Entendeu? Porque eu posso ser preso, uma série de fatores. Claro. Por causa da empresa, que a empresa vai continuar aí milionária e eu vou estar lá na prisão e não vai ter ninguém comigo. Outra situação foi assim também. Não, você vai com testemunha, vai você e fulano, com testemunha. Outro gerente que tinha. Isso, beleza. Cheguei lá, aí... Não, porque você vai falar isso. Eu disse, rapaz, vê só. É assim, eu não vou mentir não, velho. Não, porque não sei o que, tal. Aí, tá eu aqui sentado, tinha outro cara do meu lado, aí o juiz perguntando um monte de coisa, o cara do meu lado falando umas coisas nada a ver, e eu aqui. Aí o juiz pegou, parou e disse assim, você sabe que você tá sob juramento, né? Aí ele, tal. Daqui a pouco ele disse, Gustavo, você trabalha em tal empresa ou tal empresa? Aí eu disse, tá, nas duas empresas. Como é que você trabalha? Seu sistema que você trabalha é de loja ou de banco? Eu disse, eita, trabalho meu sistema de banco. Aí ele virou a tela assim e fez assim, então você conhece essa tela aqui, né? Quando ele virou, tava um emblema do banco desse tamanho aqui na tela. Tem como dizer... Aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o cara que não era? Vai falar o que depois disso? Depois de um checkmate desse? Aí eu disse, não, é isso mesmo. Minha tela é essa igualzinha. Isso é uma Xerox. Só faltou meu nome ali. Né? Só faltou meu nome ali. Aí ele pegou e... Tá certo, não. Quando acabou o advogado da empresa, você não podia ter falado, meu amigo, contra fato no argumento. Nem tem mais o que fazer. Tá ali o nome do emblema desse tamanho, né? Você vou dizer que não tô, porque pro cara me mandar me algemar. Porque tá com mentira, né? Não, meu irmão, eu aprendi uma coisa, velho, assim, que Deus ele não vai deixar de suprir a gente, sabe? Eu sei. De acordo com a nossa fidelidade. E ele não vai ficar contra mim porque eu falei a verdade. Claro que não, pô. Entendeu? Claro que não. Então assim, meu irmão, não tenho medo não dessas coisas não, velho. Não, mas porque lá na empresa agora mesmo, volta e meia o cara me chama pra ir pra audiência. Eu digo a mesma coisa. Eu vou falar a verdade. Aí hoje a advogada já me conhece. Aí já fala comigo. Gustavo, você conheceu fulano, como era, tal. Me falei como é. Aí eu digo tudinho, pronto. Olha, o papo é esse. Vai ou não vai? Quer? Né? Se quiser, eu tô disponível, mas vai ser dessa forma aí. Eu só pegando esse gancho aí, né? Dessa questão dessas questões legais, né? De empresa e tal. Aconteceu até, eu já tinha comentado em um episódio anterior que tinha uma pessoa que, assim, uma amizade muito, muito bacana de uma empresa que eu trabalhei, que a gente tinha um grupo. Ex-empresa tal. E tinha ali algumas pessoas ali que tinham mais contato e tal. E num determinado momento da vida eu fiquei desempregado. Aí eu fui no grupo. Galera, tô aí à disposição. Aí se vocês souberem de alguma coisa aí na empresa que vocês trabalham aí, alguma vaga tal, dá um toque aí, beleza? Fui um contato genérico. Beleza, essa pessoa foi lá, me chamou no privado. Minha empresa tá fazendo a seleção, tá afim, velho. Eu disse, porra, eu parado. Ele dizia, não tô afim não. Você entende? Sim. Eu tenho toda uma responsabilidade nos meus ombros. Então, não, eu vou. Não, mas tá, eu vou, pô, tem bronca não, a gente vai, tem bronca não.
É virtual. Vou, tem bronca não. A gente vê isso aí. Passei, comecei a trabalhar e tal. Essa pessoa fez deu esse empurrãozinho. E eu sou muito grato por ela. E eu fiz valer essa gratidão que essa pessoa teve por mim. Certo? Fui, como eu já te disse aqui e tal. Enfim, você conhece a história. Que, pô, na época eu era o mais velho dessa empresa que eu trabalhava. Então eu tinha que trabalhar por mim e por mais 2. Para provar, justificar que eu estar, o porquê de eu estar ali. Tá entendendo? Trabalhando ali. E isso rendeu muita coisa boa. Levei muito não na cara, muita gracinha, muito blá 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 no ouvido, mas no fim das contas eu consegui mudar esse quadro e acabei me tornando acho que no melhor do Brasil. Na época lá, tal, consegui uma premiação massa, tal. Beleza, então assim, no meu íntimo, eu dizia, meu Deus, a partir de uma porta que eu tive, né, pude aí levar o nome dessa pessoa, né, aí, vamos dizer assim, pagar a aposta que ela teve por mim, né, então, né, eu sou grato a ti, né, por tudo, tal. Aí beleza, aí depois de um tempo eu saí, né, de lá, enfim... Já estava trabalhando em outra empresa, essa pessoa pegou e queria que eu fosse testemunha dela na audiência. Eu pedi para pensar, tal, por conta de coisas que já aconteceram comigo, que a gente já falou aqui. Isso eu falei só uma, mas já aconteceu outras coisas, tal. E eu disse, depois eu conversando com essa pessoa, eu disse, sabe, eu queria muito lhe ajudar. Se fosse dinheiro, eu tentar arranjar. Se fosse uma vaga de trabalho, eu tentaria correr, mas, pô, isso aí me pegou. Eu não vou poder te ajudar com isso aí. Por isso. Eu disse tudo. Isso aconteceu comigo. Enfim, foi um momento muito conturbado e tal. E, infelizmente, com isso aqui eu não vou poder te ajudar, véio. Aí essa pessoa, enfim, me esculhambou, tal, enfim. Na cabeça dela, eu magoei ela. Mas eu entendo também que a pessoa, quando é amiga da outra, nem sempre a pessoa vai te dizer sim. Vai ter um momento que ela vai dizer, ei, pô, não, peraí. Tá errado, pô. Sim. Eu acho que isso é o mais normal possível. Por exemplo, tu tá querendo fazer uma besteira. Vou fazer isso aqui. Eu, como teu irmão, além disso, tudo... né? Sou teu irmão, eu vou dizer assim, ei, pô, não faço não, velho. Faço não. Você pode até se chatear comigo, mas uma hora vai, tá ligado? Vai te bater na cabeça. Diz, pô, bicho, tem razão. Você tá entendendo? Eu acho que isso é o natural. Então eu expliquei a pessoa lá na época, ela, enfim, escrachou. Né? Enfim, desejou coisas ruins pra mim e tal. Eu tenho uma certa mágoa dessa pessoa, porque era uma pessoa que eu gostava muito. Mas... Deus toma conta da vida dela e siga em frente e eu sigo a minha vida aqui. Tá entendendo? Então, assim, é pra você ver essa questão do medo de magoar as pessoas. Isso. E como você falou, vão ter pessoas que vão se magoar com você e vão ter pessoas que vão te magoar. E isso a gente tem que saber lidar. Isso. Na época eu fiquei muito mal, velho. Não vou mentir pra você não, eu fiquei muito mal mesmo. Mas eu superei, velho. Superei. Quero que a pessoa siga em frente. Outro fato foi, assim, enfim, eu vou falar, assim, de vó Luísa. Sabe que eu tinha uma certa mágoa com ela por conta de algumas situações que ela me botava você também. Enfim, de coisas constrangedoras que aconteciam. Até mãe já presenciou algumas, enfim, falou com ela, tá, pai também e tal. E até uma certa situação que aconteceu com a gente no passado, enfim, que realmente me deixou magoado com ela. E assim, eu tinha uma mágoa muito forte dela por conta dessas situações, tá ligado? Porque na minha visão, ela tinha 2 pesos e 2 medidas. Ela tinha preferências. Mas eu, sabe, com o tempo, acho que o tempo ensina tudo, né, na vida, né? Então assim, aquilo ali foi me apaziguando, tá ligado? Meu coração foi apaziguando e tal, até hoje em dia ela não tá mais aqui, mas é uma pessoa que eu já perdoei os atos dela.
Não sei se foi de fato pensado ou não, enfim. Mas Porque às vezes o perdão é de coração. Hoje em dia eu sou uma pessoa que não tenho mágoa nenhuma da minha avó. Uhum. Né? Embora muita coisa ainda tá... Eu sinto, ainda sinto muito. Mas passou, você sabe? Eu entendo. E eu acho que, falando dela especificamente, eu não acredito que era de forma pensada, não. Às vezes é muito cultural, entendeu? Eu sei. Assim, as pessoas acabam tendo atitudes... ela é de outro tempo, né? Sim, sim. De outra situação, cabeça em outro tempo. Mas, como você falou, né? O mais importante não é você entender que foi magoado, mas é você entender que precisa perdoar, né? Eu sei. Porque, para você não carregar peso, né? Porque a falta de perdão, ela é um peso que quem carrega não é a pessoa que fez algo com você, quem carrega é você. Justo. Entendeu? E eu tenho muito medo disso, velho. Você tá ali, a pessoa, fulano me fez mal e tal. Aí, tipo, fulano tá vivendo a vida dele, velho, tá nem aí pra você. Aí tu fica remoendo aquilo ali dentro de você. Aquilo ali tá fazendo mal a você, não tá fazendo mal ao cara. Então, meu irmão, libera, velho. Libera o perdão, deixa o cara livre. Se possível, ainda chega pro cara e diz assim, meu irmão, pô, tu fizesse isso. Pô, não gostei, tipo, mas quero dizer pra você assim que já perdoei, velho. Não quero nada, sabe? Não tô aqui pra você me pedir desculpa e nada disso. Só quero dizer assim, só quero que você saiba que eu não gostei, mas que isso aí é vida que segue. E tchau, velho, e liberar a pessoa. Isso é importante, sabe? Pra gente não ficar... Senão a gente passa a vida inteira. Porque se a gente para pra ver, velho, tanta coisa, tanta gente às vezes faz coisas e nem sempre é por mal. Eu sei. Às vezes é uma brincadeirinha que alguém tira, uma coisinha que alguém fala, aí o cara fala pra ser engraçado, mas que a gente entende de uma forma que denigre. Então assim, nesses casos assim é melhor a gente liberar, sabe? Não carregar esse peso, não, sabe? Porque um dos medos também é esse medo de a gente viver nessa angústia de carregar essas coisas, sabe? Porque isso aí corrói a gente por dentro. Pai. É muito ruim, é um sentimento muito ruim, segura. Eu me lembro que nessa época que a gente teve uma convivência maior com nossa avó, né? Que a gente até contou em um outro episódio atrás. Foi uma época que, assim, me via muito, assim, batendo de frente com ela. Uhum. Teve até algumas situações que, assim, foram pesadas de discussão e tal. E eu via meu avô ali no meio ali e tal. Eu disse, meu irmão, velho, o que é que eu tô fazendo, velho? Pô, meu avô aí. Cara, pô, avô querido sensacional, velho. Uhum. Eu não preciso nem falar, velho. A gente sabe. Mas uma pessoa que, putz, era uma pessoa, uma alma transparente ali, uma coisa, tá ligado? Tão como posso dizer, pura. E eu acho não, tenho certeza que ele não merecia, velho. Ver aquela situação ali acontecendo e outras situações que vieram acontecer de outras coisas, enfim, né? Sendo ele um cara espetacular, velho. Cara, pô, a gente convivente sabe, mas eram coisas que me chateavam muito, né? Me chateavam muito. Assim, tratamentos que a gente recebia que, pô, velho, eu achava meio desumano aquilo ali. Sim. Mas é aquela história, pô. A gente seguiu em frente, né? Os tempos são outros, enfim. A gente tá vivendo já as nossas vidas, cada um na sua avó, hoje em dia, né? Tá o vô com o nosso pai, o Vitinho. Isso. Tá o vô Nival, tá todo mundo lá olhando por nós aí. Exato. Então, eu digo a você que, de coração mesmo, eu não sinto nenhuma mágoa dela. Enfim, não tenho. Isso marcou muito. Era uma coisa realmente muito, muito pesada, mas vida que segue. Vida que segue, é o que importa. Entendeu? Falando em medo, velho, né? Que é o que a gente tá falando aqui, e o café acabou. Cara, eu também, outro medo que eu tenho é de ser injusto com alguém. Eu tenho muito medo. Às vezes eu sou até, assim, com Giovana, às vezes até depois eu paro pra pensar, tá ligado? Eu às vezes pego um pouco pesado com ela. Em relação a algumas situações. E depois eu me pego pensando assim, pô, velho. Isso aqui foi demais, né?
Acho que eu exagerei, né? Na dose. Né? E isso acaba soando injusto, né? Por mais que você esteja certo, mas você ser certo demais, você, né, exagerar, acaba você perdendo a sua razão, né? Aí teve algumas situações que realmente eu vi... Você cedeu assim, né? Pedir desculpas já altas vezes. Acho que todo mundo, né, velho? Acho que todo mundo já chegou em uma situação de injustiça, né? E que teve que dar um passo para trás para poder dar 10 para frente. Sim. Por causa disso, entendeu? Pois é, aí... E quando eu digo dar um passo para trás, é justamente esse reconhecimento. De reconhecer o erro. Porque não é só você entender que você errou, mas você reconhecer que você errou, se corrigir, para que você possa tirar esse fardo e ir em frente de novo, entendeu? Aconteceu recentemente não, né? Isso foi um tempinho na empresa que eu trabalho atualmente. Uma pessoa, gente boa, cara bacana e tal. E, assim, de manhã é meio caótico o negócio. Porque é muito corrido, porque a gente tem que direcionar as equipes para as obras ou serviços, enfim. E acabam acontecendo aquela programação que foi feita no dia anterior ser mudada constantemente. Já aconteceu de mudar 3 vezes no dia, de ter 3 programações, para você ter ideia. E ficar olhando assim, pô, e qual é a programação do dia aqui? Então, assim, é meio caótico o negócio. Entendi que, assim, a gente consegue lidar bem, mas tem dias que são realmente muito pesados, assim, de você, né? E teve uma situação que eu tava lá na correria e tal, separando material, ferramenta e tal. E o cara falou uma coisa, esse rapaz, Jorge, isso. Aí eu falei tá ligado assim, deu uma porrada, vamos dizer, né? Falando, né? Fui grosso com essa pessoa. Aí depois aquele negócio, pô, velho. Caramba, fosse demais aí. Aí, realmente aí tu pegou pesado. A pessoa não falou nada na hora. E ficou aquele silêncio. E isso é que me perturbou mais. Sabe? Porque tava aquele burburinho, o pessoal separando coisas, botando no carro, sei que, blá, 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 de repente eu solto o negócio, aí todo mundo aquele silêncio. Naquele momento eu disse, puta que pariu, falei merda. Na hora, depois com o tempo, essa pessoa ia para uma outra cidade e no fim da semana ia voltar para aqui, para Recife, para a empresa, no caso a empresa lá em Jaboatão. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça a semana todinha. Tem que pedir perdão, peça desculpa. Quando chegar, peça desculpa. Primeira coisa que você fizer, peça desculpa. E foi isso que aconteceu. Quando ele chegou dessa cidade, parou o carro e desceu. Foi a primeira coisa que eu fiz. Ele chegou, estendi a mão e disse, me perdoe, meu amigo. Eu fui injusto com você. Ele, por quê? Eu disse, não, fui injusto com você. Naquele dia, que eu falei isso. E ficou uma coisa chata pra gente, mais pra mim do que pra você. Então, a partir desse momento, eu tô pedindo perdão a você. Ele, meu irmão, não precisa disso não, você precisa. Precisa. Porque eu não gosto de ser injusto com ninguém. Mais que as pessoas, às vezes, façam alguma injustiça comigo, eu vou ficar pé da vida, tal, mas eu vou conseguir absorver. Ou eu grito, velho. Eu vou lá e falo também, tá entendendo? Mas eu não gosto de ser injusto. Se você foi justo comigo e eu fui injusto com você, eu vou pedir desculpa. Eu fico com aquilo na minha cabeça, martelando o dia todinho. É porque o certo é o certo, né? Pois é, velho. Teve uma situação também, há pouco tempo também, que causou assim, não é um atrito, mas era uma coisa que eu quis fazer para a pessoa, que acabou gerando uma situação que depois em off eu conto como foi. E eu não gostei de uma determinada, vamos dizer, não é coação que eu digo, mas assim, teve uma outra pessoa que chegou, ei, meu irmão, faz isso aí, tá, como se fosse assim, me dando uma chamada. E eu não gostei. E acabou gerando um atrito ali, mas depois eu vi, relaxa. Aí eu fui pra pessoa mesmo, que eu atingi, que eu não queria, o meu propósito era outro, era completamente outro. E falei, liguei pra pessoa, aí não consegui falar com a pessoa de imediato, ela
retornou, eu falei, meu irmão, me perdoe, velho. Me perdoe, ó. Aconteceu isso. Foi assim, assado. Eu tô pedindo ele, não, meu irmão, olha, eu sei, velho. Eu sei que você não fez por mal, não. Não, mas mesmo assim, me perdoe, velho. Me perdoe. Isso eu tô fazendo por você primeiro e eu tô fazendo por mim. Porque eu não quero ser injusto com ninguém, não. Não quero, não. Isso não. Pra mim, não. Eu tenho muito medo disso. Isso é, a minha consciência fica gritando, velho, no meu ouvido. Parece uma coisa, né? Parece que tem alguém aqui no teu ouvido, ó. Pô, tá errado, meu irmão, tá errado. Então é isso, velho. São algumas situações que eu tenho medo, né? E, enfim. Tem tanta coisa, velho, que a gente fica meio embaralhado na mente, velho. Porque a gente vive tanta coisa e a gente convive com tantas pessoas. E é normal, cara, como eu falei. A gente sempre vai fazer alguma coisa que vai desagradar alguém. Mas é normal isso. Da mesma forma que as pessoas sempre vão fazer alguma coisa que vão desagradar a gente. Mas se todo mundo pensasse igual, fizesse as mesmas coisas, né? Tivesse as mesmas opiniões, cara, a vida ia ser um saco, velho. E essas divergências é que faz que, apesar de gerar conflito e atrito, mas também que faz com que a gente possa crescer, amadurecer, aprender, sabe? Aprender a respeitar, que é importante, sabe? E que as pessoas aprendam também a respeitar, né? Porque é muito importante que haja essa via de mão dupla aí nesse circuito. O seu respeito, o seu termina no começo do outro, né? Exato. Então você tem aqui, se você exceder, já perdeu completamente a razão.